Deus, Deus não é um poder no sentido de poder sobre o mal. Essa é ótima, né? Sobre o pecado, a doença e a morte. Deus não é poder em qualquer sentido que envolva luta. Isso é superação e destruição. Então vamos pegar do começo. Ó. Deus não é um poder no sentido de poder sobre o mal. Por que isso? Não existe. Se Deus é a onipotência do universo, a onisciência do universo, como é que Deus vai ser um poder sobre o mal? Só uma coisa, no fim eu posso fazer tipo uma colocação sobre essa dualidade bem e mal? Lógico, eu acho que pode. vai levar um pouco mais Legal, ótimo. de tempo para a explicação. É uma explicação até um pouco mais histórica e filosófica. Quer fazer agora? Mas pode, se puder. Porque você já Não, chamou, porque o assunto está na mente. Já faz agora. Por que acontece? Já até foi bom porque falou sobre o mal. O mal, se for pensar, Sandro, ele surgiu, para verdade, esse maniqueísmo, essa dualidade, surgiu da Idade Média para cá. Porque até então a ideia dos helenistas, dos socráticos, pré-socráticos, era a busca por um bem comum. O que seria esse bem comum? A felicidade. Então eles não tinham essa de bem e mal. Entendeu? Por quê? Porque quando tinham os mitos, sim, eles falavam que existia o mal e existia o bem. Quando surgiu uma outra linha de pensamento, que eu falo para vocês, os pré-socráticos, socráticos, os helênicos, os helenistas, eles não falavam de bem e de mal, eles falavam só da busca de um bem comum, um bem só. Então, quando apareceu o maniqueísmo e foi colocado o maniqueísmo mais por Santo Agostinho, entendeu? Dentro de uma filosofia teológica, que começou essa história de dualidade. Que a dualidade começou a ser uma coisa, como é que eu falo para você, mais empregada no meio de todo mundo. Existe um céu, existe um inferno, existe um lado bom, existe um lado ruim. Existe um lugar que você vai alcançar se você for bom, for né? religioso, se você for isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, mas assim, essa ideia que nós temos hoje de dualidade, bem e mal, ela ficou muito mais forte da Idade Média para cá. Da Idade Média para cá. Porque até então não tinha. Não tinha assim, porque o pensamento deles era só uma coisa, felicidade, bem comum, o bem de todos. O pensamento de quem pensava, né? Dos pré-socráticos, como você disse. Pré-socráticos, mas isso eles passavam e muitos que, como é que eu falo para você? Muitos que ali seguiam os pré-socráticos, socráticos, os helênicos, os helenistas, até um pouco dos neoplatônicos, sim, eles seguiam isso, entendeu? Que era o pensamento do bem comum. Bem comum. Era uma intuição de um bem maior, que estava acima do bem e do mal, não é? Isso. Não é isso? Assim, não existia bem e mal, existia só um bem. Em preso não existia a palavra mal. Tanto que você pode ler todos os livros da antiguidade até a Idade Média, você nunca vai falar mal. Você nunca tem essa palavra mal. Não, nos livros. Porque para a população sempre houve bem e mal, né? Para quem estudava o assunto. Para os pré-socráticos, para os helenistas e para os pré-socráticos, para os socráticos e para os helenistas. E para os neoplatônicos. Então, os pensadores entendiam essa intuição do bem comum. Né? Mas o povão, a massa sempre esteve metida nessa questão de bem e mal. Aí eu não sei dizer muito. Porque a carência e o problema na vida é o mal. Então a pessoa precisa de um bem. Então ela colapsa o quê? O mal. Então sempre existiu. Porque aonde começou a raiz disso? Não se sabe, né? Que tem gente que tem teoria dos astronautas, teoria dos Anunnaki, não sei o que. É um assunto que, para quem está estudando Joel Goldsmith, não interessa. Porque isso aí a pessoa perde tempo com isso daí, né? O mal, lá nos homens da caverna, né? Tinha lá o dia, o sol era legal, caçava, tinha medo dos bichos e tudo bem. E de noite era a escuridão, as estrelas e a imensidão do universo. Ele acendia a fogueira e ficava com medo. Então ele tinha medo do desconhecido, porque não havia conhecimento nenhum na mente do homem. Então, através de milhões de anos, né, a informação foi sendo acumulada no inconsciente coletivo. Então, o medo, a causa primordial do medo ou da crença no bem e no mal é a ignorância, o desconhecimento. Então, o conhecimento leva à libertação da crença no bem e no mal. Então, aí há o bem comum, como você estava dizendo. Mas quando fizeram a formação das cidades-estado,
da Grécia Antiga, esse daí era assim uma coisa empregada filosoficamente para todo mundo seguir, todo mundo que participava daquela posse. Tudo bem, eu acho que talvez para algumas comunidades do Oriente Médio e tudo mais, eles não seguiam isso. Mas ali no berço, ali onde começou sim a filosofia, quem vivia nessas cidades, estava nas polis, eles tinham sim essa procura. Essa filosofia era pregada, né? Era totalmente pregada e tinha que ser vivida por um bem comum. Porque eles enxergavam que isso era benéfico para a sociedade. Para a sociedade, isso. Então naquela época a política era... Porque política vem de polis, então isso era empregado socialmente para que o povo tivesse a cultura do conhecimento do bem comum. Ótimo, Edson. Muito obrigado. É a física quântica de hoje. É o que a física quântica de hoje está fazendo. Você com palavras um pouco mais... Para que eu ser sincero, as palavras de antes são muito mais complicadas que a física quântica de hoje. Verdade. Então acho que a gente pode terminar nessa frase aqui por hoje. Deus não é um poder no sentido de poder sobre o mal, sobre o pecado, a doença e a morte. Deus não é poder em qualquer sentido que envolva luta. Ou seja, qualquer sentido que envolver luta é superação e destruição. Porque Deus não pode ser um poder usado contra Ele mesmo. Ele criou tudo que existe, Ele é a onipresença. Ele manifesta tudo. Como é que Ele vai ser um poder? Ele é poder sim, Ele é o único poder, é a onipotência. Mas Ele não pode ser usado contra nada. Porque Ele permite que tudo continue existindo. Então quem é do mal, lutar contra o mal usando o poder de Deus, não, o poder de Deus é para ou a compreensão do todo, é para compreender que o mal é ilusão da mente humana. É assim que a gente, lutar contra o mal não é com bem? A gente não vence o mal com amor? Então a gente tem que unificar, a gente tem que se aproximar dessa frequência do amor incondicional para dissipar. O mal dissipa, a gente não destrói o mal, ele dissipa na consciência, ele dissipa na manifestação da vida, ele é dissipado, porque ele é a ilusão. Então, Jesus curava alguma coisa? Não, ele estava consciente de que o mal era uma irrealidade, uma ilusão, um sonho. Então, na presença dele, que ele vivia a quarta dimensão, como Joel diz, na presença dele o mal era desfeito, esfacelado, né? Desfeito no sentido de que a ilusão era desfeita. Não era uma destruição do mal. Acabava aquele mal na consciência de quem vivia o mal. Então Deus não é um poder no sentido de poder sobre o mal, sobre o pecado, a doença e a morte. Ou seja, quando a pessoa se convence de que Deus é onipotência, o mal acaba. Né? Não tem poder de Deus contra o mal. Isso é bem contra o mal. E bem contra o mal é sempre a eterna luta do bem contra o mal. É o ser humano que é do bem lutando contra o mal. Não, eu sou do bem, mas ele é do mal. Mas será que a gente é 100% do bem mesmo? Porque do bem e bom é o Pai em nós. Por isso que o Cristo dizia, bom é o Pai que age em mim. Não me chamais de bom, porque ele era consciente da humildade dele diante do poder do Pai. Então aí que entra a questão do não julgar nem o mal, seja ele uma circunstância, pessoa, o que quer que seja. A gente tira o poder do mal. Senão a gente é o bem contra o mal. Não significa que a gente não deve fazer nada. A gente faz tudo que está ao nosso alcance de melhor, sendo usado pelo self, sendo ferramenta do todo. Mas não julgando o mal como mal. Se a gente julga o mal contra o mal, não, eu sou do bem, vou lutar contra o mal, está mandando mais sombra. Toda competição é uma luta ou depende da interpretação? Toda competição é uma luta. Seja ela qual nível for. A não ser que seja no nível de esporte, no nível, a gente pode dizer... Recreativo. Obrigado, Ederson. Recreativo. Né? Saiu daí, o co-criador consciente, ninguém compete com ele. Ele não compete com ninguém. Não existe competição. A competição está mais ligada à ganância. Competição é fazer mais ou melhor que o outro porque está com inveja. Não precisa competir com nada. Faz o melhor e acabou. Não queira... Porque uma coisa que eu sempre pensei, né? Eu acho que esses esportes de competição têm sim mais ego do
Quando existe espírito esportivo, é mais saudável, né? Quando não existe espírito esportivo, aí dá confusão. Então, acho que a gente... Mais alguma consideração? Eu acho que dá pra gente finalizar a aula de hoje por aqui. Né? Lembrando que as aulas do curso Terapia são uma ajuda para entender este livro, O Caminho Infinito, de Joel Goldsmith. A gente pretende iniciar um ciclo de aulas do Praticando a Presença. Esse aqui, o Ederson pediu para a gente mostrar. Obrigado, Ederson. É uma ajuda para entender o conteúdo do Caminho Infinito, que é o principal livro do Joel. Então, em breve, eu não sei qual livro a gente vai abordar em seguida, existe uma probabilidade grande de que seja o Praticando a Presença, mas ainda não é certeza. Então, as aulas são uma ajuda, que as aulas são gravadas e colocadas no YouTube para ajudar a compreender essa situação, porque eu estava entendendo mecânica quântica de virada avesso e cheio de problema. A hora que eu cheguei nesse material aqui, a coisa começou a mudar. Né? Mas as aulas não substituem a leitura do material. A pessoa pode assistir todas as aulas, não substitui a leitura do material. É uma ajuda para compreender o material. E também as aulas não são a psicanálise da alma. A psicanálise da alma é um atendimento individual, seja presencial ou via Skype. Tá certo? Então, agradeço a presença de vocês mais uma vez. Né? Muito obrigado, boa noite.